Pois é, a gente, alguns membros da imprensa foram convidados para essa festa de ontem, foi lá no Parque Mirante, no Allianz Parque, e a Leila, em determinado momento, sentou para conversar com a gente e estava explicando a posição dela, né? E aí aqui é a informação e a posição dela, não tem nada a ver com a minha opinião. Ela disse que não vai se manifestar sobre o caso, porque ela entende que não pode, o fato de ela ser mulher não pode virar um fardo, uma obrigação de ela, toda hora que algum caso de machismo acontecer, ela não vai ficar se pronunciando o tempo inteiro por isso, mesmo que isso envolva um funcionário dela, como foi no caso do Abel Ferreira com a Aline Fanelli, a repórter do Grupo Bandeirantes. Eu ainda, na mesma hora que ela estava falando disso, eu mesmo questionei, falei, mas, presidente, você não entende que por você ser a mulher, a única mulher presidente de um time da Série A, pelo discurso que você fez sobre as bandeiras do feminismo, sobre a convocação de coletiva só para mulheres, que inclusive eu elogiei, falei, ok, acho legal a medida, não estou criticando essa coletiva, mas a partir do momento que você toma essas medidas, você não acha que cria uma nova responsabilidade, uma necessidade de você se posicionar neste caso específico, porque o Abel é o comandante da sua equipe? Ela disse que não, ela entende que não tem porquê ela ficar falando sobre o caso. Ela disse que conversou pessoalmente com o Abel, que ela concorda que o Abel foi mal e que conversou com o Abel, que ela vê o caso encerrado após o Palmeiras soltar uma nota em conjunto, junto com o Palmeiras nas redes sociais. E então ela entende que o caso está encerrado e que não há comparação, por exemplo, de quando ela aproveitou o fato de dela estar como chefe de delegação da seleção brasileira, e teve a fala dela do Daniel Alves e do Robinho. Ela disse, olha, não tem nenhum tipo de comparação com esses dois casos, eu acho que a gente está falando de coisas totalmente diferentes e que ela não vai ficar se posicionando toda vez que um caso de machismo acontecer só porque ela defende a bandeira do feminismo. Essa é a posição da Leila Pereira, do que ela falou, e repito, questionei sobre essa questão dela ser, né, sobre ela ser hoje a bandeira do feminismo no futebol, mas ela disse que não precisa se posicionar todos os momentos que algum caso desse acontecer. É, a verdade é que a fala da Leila era muito aguardada, né? Se imaginava que ela pudesse falar alguma coisa por conta de todas essas coisas. Putz, eu falei, confesso que eu falei com muita gente sobre esse assunto. Gente que acha que ela não deveria falar mesmo, gente que acha que ela não tem obrigação de falar, e gente que acha que ela deveria falar até como presidente do Palmeiras e como uma defensora da causa feminista. Eu também acho que ela deveria falar. Mas não falou. Mauro Inclusive, César. Tirone, Ah. só desculpa rapidinho, só para falar mais uma coisa que eu lembrei aqui. Ela falou também na linha de que, eu até falei isso ontem no posse, ela entende que o Abel estava querendo distribuir recados e distribuiu o recado na hora errada, na pior maneira possível, e que não deveria ter feito isso. Mas assim, todo mundo que eu conversei, depois da Leila, conversei com outras pessoas que também conversaram com o Abel, e todos têm o mesmo discurso, né? Que o Abel estava querendo distribuir recados para outras pessoas que não a Aline, mas que acabou se manifestando de uma maneira horrível e que todos concordam, ninguém estava ali falando que ele não errou, mas todo mundo estava achando que ele estava querendo distribuir recado para outras pessoas que não para a Aline. É, putz, vou passar a bola para o Mauro, mas só para dar o meu pitaco. Essa história de passar recado, para mim, acho que é a pior parte, se não a pior, uma das piores partes do comunicado do Abel. Porque para passar o recado que ele queria passar, ele não precisava começar a resposta dizendo eu só devo satisfações a 3 mulheres, né? Acho que isso é o que pega. O recado que ele quer passar, se ele quer falar não sei para quem, para a torcida, para Mancha Verde, para trará, beleza, ele passa o recado que ele quiser. Mas por que essa introdução falando que só deve satisfação a 3 mulheres quando é uma mulher que faz a pergunta? Isso que para mim essa coisa não fecha no caso do Abel. Então para mim, queria passar recado, ele faz isso toda a coletiva, dá recado aqui, dá recado ali, mas nesse caso específico, ele vai lá e começa a sua resposta com o pé no peito da repórter, falando, é como se para você eu não devo satisfação a 3 mulheres, o que para mim é machismo claro e explícito. Sim.
que a Leila Pereira pudesse falar, repito, ouvi muita gente falando que ela não deve falar, que ela não precisa falar, como ela mesma se defende. Mas eu queria ouvir o Mauro, especificamente sobre a questão da Leila, do Abel, a gente já falou bastante, Mauro, você mesmo falou já. Eu acho que ela deveria falar, não é porque ela é mulher, não, é porque ela é presidente do Palmeiras. Mulher, homem, pouco importa. Ela é presidente do Palmeiras, ela é chefe do técnico, né? Qual foi a repercussão da fala do treinador? Foi ruim, foi péssima, foi a pior possível, correto? Acho que a gente está de acordo com Sim. relação a isso. E diante disso, isso é bom para o Palmeiras? Para a imagem do clube? Não. Para o patrocinador, que por acaso é a empresa dela? Creio que não. Né? O Palmeiras não ganha nada com isso. Isso num dia de uma grande vitória de goleada, 5-0 com o show do garoto Estevão. Então, acho que ela deveria se manifestar porque ela é presidente do Palmeiras. Como alguém do Vasco tem que se manifestar, por exemplo, da pataquada de ontem lá, do segurança, né? Já se manifestou. Por isso, não é porque ela é mulher. Agora, a partir do momento que ela não quer falar agora, acho que qualquer pessoa pode ter tem, assim, o direito de pensar que quando ela se manifestar por questões que envolvam feminismo, machismo, enfim, alguém pode achar irrelevante o que ela fala, porque se ela não fala agora, por que vai dar atenção quando ela falar depois? Né? Então passa a ser irrelevante. É como eu penso, porque ela, como presidente do clube, independentemente de ser homem ou mulher, não falar nada diante do que aconteceu, com a péssima repercussão para o clube que ela preside, né? Ok. Mas amanhã, quando ela falar alguma coisa, eu sugiro que a gente ignore solenemente. Mas vai ter gente que vai tratar como heroína, essa coisa toda. Né? Fazer o quê? Assunto delicado e muito mal encaminhado pelo Palmeiras, na minha opinião. O Fernando Roberto fala: pergunta perfeita do Danilo para presidente, mas a Casa da Moeda Verde prefere emitir notas. No caso, nem teve nota, né, do Palmeiras nesse Não, teve caso. a nota, né? Teve a nota que foi em conjunto dos dois, do Palmeiras e do Abel, eles Sim. distribuíram juntos, né? Então, é por isso que a Leila considera que o posicionamento dela como presidente está ali naquela nota. Aí teve o questionamento que eu fiz por achar que ela poderia ir além, por ser a bandeira do feminismo e tal, e ela entende que não, enfim. Talvez nesse caso piore um pouco mais, né? Porque a nota é muito ruim. A nota que o Abel assina lá, para mim é muito ruim, se endossada pela Leila. Acho que piora um pouco a situação. O Luiz Donald Zambrana fala uma questão. Ele fala assim: a verdade é que a Leila tem medo de perder o Abel, né? Perder o Abel para o técnico do Palmeiras. Eu queria falar com você sobre isso, Danilo. A Leila é super poderosa, é a presidente, ela domina lá o Palmeiras e tudo mais. Mas acho que nesse episódio, esta foi a impressão que passou a mim. Não que ela tenha medo de perder o Abel, mas que o Abel é uma figura absolutamente poderosa dentro do Palmeiras, que ele não será contestado. Ela disse que conversou com ele lá, não sabemos, né? Mas enfim, ela falou que conversou com o Abel, não sei se ela deu bronca, o que ela fez. E só para não dizer que eu estou falando, você quer estar falando isso por causa do Palmeiras, eu vou dar um exemplo do time que eu torço, que é o São Paulo. Não era um caso de machismo, nem naquela época essa discussão nem estava colocada. Mas o Tele Santana, que foi uma figura super vencedora no São Paulo, ele chegou em um certo momento que ele não havia limites para ele, para o Tele Santana, o maior treinador da história do São Paulo. Não havia ninguém que pudesse contestar qualquer coisa do Tele Santana no São Paulo, na última fase dele ali, antes dele adoecer e tudo mais. Ele fazia o que ele queria. Ele falava o que ele queria, ele peitava quem ele queria, ele fazia qualquer coisa no São Paulo, porque ele era a maior figura do clube naquele momento, maior que Cartolas e tudo mais. Foi assim que foi o Tele Santana no São Paulo. Me parece que é isso o Abel Ferreira hoje no Palmeiras. Mesmo com a Leila super poderosa como ela é. Não, eu concordo. A Leila, como você disse, ela é super poderosa, está super em alta no clube. No Palmeiras, a gente vai lembrar quem vota para a reeleição, que vai ser agora no final deste ano, os associados que votam, né? Então ela está super bem, mas é óbvio que o futebol e o desempenho do futebol interfere nessa eleição. Então a Leila sabe que enquanto ela tiver o Abel Ferreira, ela tem um escudo e tem um cara gigantesco ali para defender o trabalho. E a partir do momento que o Palmeiras, eventualmente, como foi agora eliminado para Flamengo e por Botafogo, claro que algumas críticas respingam na Leila, algumas críticas respingam no Anderson Barros, mas a maior parte delas vai para o Abel Ferreira. Então, para ela, num cenário de eleição, é perfeito que tenha uma figura como Abel Ferreira. E nessa questão, eu concordo com você que muitas vezes, quando um técnico começa a ganhar muito, ele acaba ficando
não ficando, mas se posicionando como se fosse maior que a instituição em alguns momentos. E para mim, o maior símbolo deles não é nem esse episódio de machismo agora, que foi um negócio objeto que o Abel fez, mas quando ele assina um contrato com o Al-Sadd e o Palmeiras tenta, de todas as formas, passar um pano gigantesco para ele. Porque ele assinou um pré-contrato, está em julgamento na FIFA, todo mundo do Palmeiras sabe que o Palmeiras vai perder esse processo, vai recorrer para demorar mais, vai para o TAS, para o CAS, vai perder de novo, porque há uma assinatura do Abel Ferreira, e mesmo assim o Palmeiras tenta remediar esse assunto e eventualmente topa até participar do pagamento de uma multa caso o Abel seja mesmo condenado. A partir do momento que você se coloca numa situação dessa, você deixa o Abel pensar que está acima da instituição. Claro que o Abel ele é muito vencedor, ele é, para mim, o maior técnico da história do Palmeiras. Isso não vai tirar essa questão de campo dele, ninguém vai tirar, mas há em alguns momentos esse problema, assim, sem dúvida, de conflito entre o tamanho do Abel, o que é o Palmeiras, e eu acho que o Palmeiras muitas vezes é conivente com essa postura do Abel e acaba permitindo que ele seja dessa forma. Eu ontem, inclusive, falei também para a Leila, para o Anderson Barros, para outras pessoas que estavam ali, o Abel Ferreira e o Palmeiras se fecham num casulo de uma maneira que não tem sido bom para ninguém, nem bom para o Palmeiras e para o Abel, e nem bom para a imprensa, e nem bom para a torcida. O relacionamento está escalando numa medida que não é bom para ninguém. Então é bom, seria legal se o Abel Ferreira repensasse todos esses episódios. Em 45 dias ele tem 3 episódios muito ruins, ele teve que soltar nota atrás de nota. Não é um bom sinal. Então seria legal se o Abel Ferreira repensasse essa postura e realmente se mostrasse mais aberto, como ele disse que gostaria que fosse ali na coletiva, né? Quando ele fala, você sabe o que eu passo no dia a dia? Você sabe as lesões? Bem, tá todo mundo disposto a entender, Abel. Basta você também estar mais disposto a ter uma convivência mais sadia com todo mundo. Muito bem, a Cláudia Foglio fala, para Leila passou do pano, se acovardou. Como mulher me sinto extremamente ofendida com as posturas da Leila e do Abel. E ela completa dizendo que só mostra que bilionários não têm causa, só visam lucro, diz aqui a nossa companheira aqui. Esse já é Júlio César, hein? É outro superchat esse. Júlio César, diferentes. Exatamente, desculpa. Júlio César. E o Wagner Bahia fala, a Leila é obrigada a responder? Abel foi pouco inteligente, estava tentando falar para a Mancha e no automático não respondeu aos demais repórteres também. Vou só repetir o que eu falei rapidamente, Wagner. O que pega é que quando ele começa a sua resposta, ele fala diretamente para uma mulher. Eu devo satisfações a 3 mulheres. A minha pergunta é, se fosse um homem que tivesse falado lá, oi Abel, o que aconteceu com o Mike? E ele falava, eu só devo satisfações a 3 homens. Não sei se ele falaria isso, né? Então acho que isso é o ponto muito triste dessa nota, dessa resposta do Abel, para dizer o mínimo.